Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de Geografia para os alunos dos oitavos anos A e B. Vamos dar continuidade, ao trabalho com a apostila 5, capítulo 6, tendo como ponto central a região centro-oeste. Na nossa aula de hoje, nós vamos desenvolver um estudo sobre ocupação e povoamento. É importante ressaltar para vocês que a ocupação da região centro-oeste tem início no século XVII, no ciclo da mineração, com a chegada dos bandeirantes, dos bandeiras, que eram desbravadores de terras, principalmente no interior do Brasil. Eles viviam à procura de ouro, de pedras preciosas, especialmente nos estados de Goiás e Mato Grosso. Temos que ter ideia também que a partir desse desbravamento, a partir da chegada no interior do país, começa a se desenvolver no século XVIII o extrativismo mineral. Então começa-se a explorar minérios diversos nessa região, que culmina com a formação de cidades importantes, como Cuiabá, capital do Mato Grosso do Sul, Cáceres, Corumbá, entre outras. Além da mineração, começa-se a crescer na região a extração de erva mate e outras ervas, muito para a subsistência. As grandes fazendas de gado que tinham a função de abastecer regiões de Minas Gerais e São Paulo na produção de carne, o que eles chamavam de charque. Em outras regiões, esse charque é chamado de carne seca, em outras regiões é chamada de carne de sol. Então é importante que vocês tenham essa ideia. Século XX começa uma série de fatores que contribuem com o isolamento geográfico do Centro-Oeste. Era a intenção do governo do Brasil integrar essa região, fazer com que chegue a essa região população. E vieram pessoas de várias partes do Brasil. Na região sul do Brasil vieram muitas pessoas que compraram terras baratas. Região nordeste vieram muitos trabalhadores braçais. Então, essa região teve, de certa forma, uma integração por meio de incentivos do governo. Promoveram-se a construção de estrada de ferro, a estrada de ferro noroeste do Brasil, ligando a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal. Tivemos também a instalação de várias colônias agrícolas, cultivos de grãos entre a década de 1930 e 40. A construção de grandes rodovias nas décadas de 50 e 70, a rodovia Belém-Brasília, Brasília-Rio Branco, eixo centro-oeste, uma série de rodovias feitas pelo governo. É importante salientar que essas rodovias elas foram construídas com incentivo do capital estrangeiro que estava chegando no Brasil, mesmo porque as indústrias automobilísticas também estavam entrando no nosso país, que culminou com a construção de Brasília. Brasília, construída em tempo recorde, com uma quantidade muito grande de mão de obra vinda da região nordeste do país, tanto que muitos nordestinos permaneceram nessa região. Brasília inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que tinha como planos e metas o crescimento do Brasil, 50 anos em 5.
Então ele queria que o Brasil crescesse 50 anos em apenas 5 anos, através de grandes empréstimos, principalmente dos Estados Unidos. Esse presidente deixou uma enorme dívida externa. Posteriormente, grandes projetos agropecuários, principalmente projetos voltados para o cultivo de grãos, soja, milho, trigo nessa região. Projetos como Polo Centro, Prodepam, Polo Amazônia, Polo Noroeste. Projetos que foram extremamente discutidos, censurados, projetos que sofreram um processo de corrupção muito forte. Aí nós temos a criação em 1967 da Superintendência para o Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, a chamada SUDEC, órgão do governo federal constituído para desenvolver a região Centro-Oeste. Desenvolver a região Centro-Oeste economicamente. Também sofreu várias críticas por ser um órgão que sofria muito com processo de corrupção, tanto que chegou a ser extinta em 1990, foi recriada no ano de 2011. E essa região recebendo muitos incentivos, né? Então, produtores comprando terras baratas, pagando metade de impostos, aqui conseguindo adquirir terras devolutas, ou seja, terras que pertencem ao governo, né, para que eles pudessem desenvolver essa região, integrar essa região, que era a grande vontade do governo do Brasil. Em termos de economia da região Centro-Oeste, a região Centro-Oeste tem como ponto forte em sua economia, dentro de um cenário nacional, a economia primária. Uma agricultura moderna, voltada para a produção de grãos. Como eu disse anteriormente, soja, trigo, milho, sorgo, algodão, e uma pecuária extensiva, voltada para o gado criado à solta em pastagens naturais. Tem como ponto forte também o extrativismo mineral e vegetal. Então, uma economia predominantemente primária, setor primário. É importante ressaltar que, devido à posição geográfica da região Centro-Oeste, então a região Centro-Oeste faz fronteira com países do Mercosul, grande parte dessa produção de produtos da economia primária voltados para esses países. 4 grandes áreas agrícolas nessa região: centro-sul de Goiás, no qual pratica-se a policultura comercial, ou seja, o cultivo de vários produtos, arroz, algodão, milho, café. Vale do Paranaíba, região de terra roxa, essa terra roxa de origem vulcânica, uma terra muito fértil, no qual tem como destaque a risicultura, ou seja, o cultivo de arroz. Eles cultivam soja, cana-de-açúcar. Sul do Mato Grosso do Sul, pela região de Dourado, agricultura comercial, policultura em manchas também de terras roxas, ou terra roxa, né? Destaca-se arroz, soja, trigo, aí entra o café, amendoim, milho. Lembrando que esses produtos voltados para a exportação, empresas agrícolas trabalhando, máquinas caras. Mato Grosso, soja, arroz, café e algodão. Temos aqui uma grande plantação de soja na região Centro-Oeste. Em relação à pecuária, volto a frisar, pecuária extensiva,
dentro da parte do nosso chamado cerrado. Essa vegetação facilita, porque é uma vegetação complexa ou mista, ou seja, ela tem um misto de árvores de pequeno porte, com uma parte grande de gramíneas. Isso facilita a criação extensiva, muito espaço, né? Muito ligado à criação de gado bovino, né? Devido à bela condição natural dessa região, permite esse tipo de criação. Então nós vamos destacar o Pantanal Mato Grossense, uma área alagada, porém com uma grande vegetação. Os campos, eles chamam campos de vacarias no Mato Grosso do Sul, e o sul de Goiás, com uma área de criação muito forte. Aqui nós temos uma área de criação extensiva na região do Pantanal Mato Grossense. Pode ver que é uma área alagada, porém o gado tem uma condição de se alimentar de uma forma bem efetiva. E nós temos, para finalizar, a questão do extrativismo. Quando eu falo do extrativismo, é o ato de retirar recursos da natureza. No caso da região centro-oeste, destaca-se aí o extrativismo vegetal, né, que dentro de um contexto geral é pouco rentável, ou seja, ele tem pouco rendimento econômico, mesmo porque ele é trabalhado com técnicas rudimentares ou técnicas antigas. Então eles têm aí áreas produtoras de madeira, de borracha, de castanheiras, apoaia, um tipo de chá, de erva mate. Temos o quebracho também, na região do Pantanal Mato Grossense. O destaque importante em relação ao extrativismo mineral, no qual nós temos reservas de ferro e manganês, matéria-prima para a produção do aço, na região do Maciço de Urucum, Mato Grosso do Sul. Nós temos em Goiás reservas de níquel, inclusive tem uma cidade em Goiás que chama-se Niquelândia. Sabemos que o níquel é matéria-prima para a produção da moeda. Temos reservas de ouro também em Goiás, indústria de joias. Temos cristal de rocha na região de Goiás. Temos ouro, diamante, cassiterita no norte do Mato Grosso. Então é uma região muito próspera, é uma região importante que precisa ser melhor trabalhada. Obrigado. Qualquer dúvida nós vamos tirar durante as lives. Vão passar exercícios através do WhatsApp. Tenham uma boa semana e até a próxima aula. Obrigado.